A gente pode começar, tá gravando já. Bom, então bem-vindos, bem-vindas. Esse é o DCMO X, que é uma iniciativa criada e organizada pelos membros do CMO Marketeers. O evento está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado para quem não puder estar presente nesse momento. O tema de hoje é polêmico, né? A gente já teve algumas discussões lá no grupo, que é a mensuração de branding. Então, se existe, se não existe, se dá para fazer, se não dá, como fazer e as melhores práticas. E a Guta e o Gali vão se apresentar rapidinho, dividir o que eles pensam sobre esse assunto. E aí depois o espaço é nosso, a gente pode abrir os microfones, fazer perguntas, só ponderando o tempo para o máximo de pessoas participarem. Beleza? Então, Guta, Gali, tá com vocês. Boa. Digo. Quem vai antes? Vou eu? Tá. Então, eu vou me apresentar e já falar um pouquinho do tema de métricas de branding, passar a bola depois para o Galileu. Eu estou em branding, na verdade, o meu primeiro emprego, eu era mídia de performance, o que hoje seria chamado growth, porque eu também tinha embaixo do meu mandato rede social orgânico, na época que era tipo, posta umas ofertas lá. Era um grande varejista internacional e a minha meta de ROI era 20, tá? Eu tinha que vender 20 vezes o que eu gastava de mídia, que era louco, assim, era impossível você pensar isso hoje. Depois eu passei 10 anos em branding, eu fui para publicidade tradicional como especialista de branding, trabalhei nas principais casas de branding como estrategista. Os últimos 5 anos desses 10 eu estava como CEO de uma agência que eu fundei chamada Brandgym, que faz branding para startups. E o que começou a acontecer foi que, como eram empresas muito orientadas à métrica, porque startups, empresas de tecnologia, eu recebia print screen das métricas. Eu comecei a ver o resultado de imediato. E aí eu comecei a olhar para branding e eu tinha uma impressão de que branding era a longo prazo, né? E eu falava, não, branding é a longo prazo. Você gasta um dia, isso junta, né? Isso compõe na cabeça das pessoas e elas compram. E o que eu entendi é que não é isso. É que branding ele não é longo prazo, ele é quase que transparente. Então ele está escondido dentro de cada compra. Quando a gente compra, é um pedaço por causa de marca. Se a gente está falando de carro, de moda, esse pedaço é maior. Se você está indo na farmácia, talvez a conveniência seja mais importante. Mas aí você vai comprar um remédio muito, muito importante, você talvez prefira ir na Raia, porque você sabe que eles manusearam bem o remédio, né? Então, assim, não é porque eu vi um negócio há 3 meses atrás ou há 3 anos atrás que hoje eu vou comprar. É que eu entendo quem essa marca é, eu entendo o que ela significa, os benefícios que ela traz, e aí na hora que tomar ação, isso é parte dos meus motivos de tomada de decisão. Eu comecei a entender isso, que não é longo prazo. E eu comecei a entender que a gente mede um monte de coisa, inclusive satisfação, né? A gente mede NPS, por exemplo, que eu tenho críticas ao NPS, mas foi a primeira vez que a gente começou a medir uma coisa intangível com muita consistência. E eu comecei a perceber que marketing está mudando. Então a gente passou uma década, a última década, atrás de mídia de performance, atrás de growth, montando máquina de venda, era isso, né? Google, Facebook, era essa a nossa vida no marketing. E isso saturou e parou de funcionar. Então agora a gente está voltando à era das marcas, que a gente estava lá nos anos 90, 2000, só que estava numa coisa muito da imagem, né? Então era Nike, era Dove, era comercial de Super Bowl, era logo na camiseta. E a gente volta a redescobrir branding agora, porque está todo mundo tendo que rebolar, porque o fundo de funil não funciona mais se você não tiver feito bem o topo, se você não tiver construído o que essa marca significa, o que ela representa. E aí, como é que a gente mede isso? Com brand tracking, que foi feito nos anos 90, quando a gente tinha 2 flights de mídia no ano. Se eu faço 2 flights de mídia no ano, eu posso medir awareness uma vez no ano, tá de boa. Só que não é mais assim que a gente faz branding. Como é que a gente faz branding? Tem PR, tem influenciador, eu patrocino o BBB, eu patrocino o Rock in Rio, vou fazer SEO, vou botar um negócio no blog. Assim, é uma gama de coisas que está voando muito abaixo do radar do brand tracking. E aí o brand tracking, para quem tem dinheiro para fazer, chega como boletim. Parabéns, você foi aprovado, você foi reprovado no fim do ano. E você meio que não sabe o que gerou aquilo.
Então, daí que eu falei, cara, peraí, eu vou sair da agência que eu fundei para tocar esse projeto chamado Purple Metrics. Como que a gente mede branding? A gente instala nos canais da marca, a gente pode abrir todo um debate sobre isso, mas essa foi a primeira forma de medir, porque não tem custo de você pagar por pesquisa, então a gente consegue democratizar dessa forma, e ele te dá uma métrica da marca nos teus próprios canais. Não é a marca geral, é a marca nos teus canais, mas ele te dá uma métrica da galera que passou por toda a jornada e chegou nos seus canais próprios. E a gente atualizou a metodologia. Então, a gente tem um advisor, que ele é o principal especialista de métricas de marketing academicamente, chama professor Marcos Severo, ele é PhD pela USP. E a gente pegou estudos, tem vários estudos acadêmicos que comprovam, por exemplo, que afeto gera lealdade. Assim, qualquer coisa de recorrência, você precisa gerar afeto para gerar lealdade. Tem várias métricas já comprovadas. Então, a gente atualizou a metodologia para essas perguntas que já estão validadas cientificamente e a gente conecta o sentimento. Então, eu pergunto de afeto, eu pergunto de amor, eu pergunto de relevância, eu pergunto de identificação, que são mais do âmbito do sentimento, e eu conecto com comportamento, com preferência, com disposição a comprar. Enfim, então eu vou com elasticidade, o quanto que você compraria outros produtos daquela marca. Então a gente vai conectando o sentimento com o comportamento e já com atributos de marca para fazendo essa jornada. Mas eu acho que o jeito de medir branding é com pesquisa. Por quê? A gente pode medir o que as pessoas fizeram, foi lá, clicou, comprou, né? Você entrou na minha loja, pegou na gôndola, o que quer que seja. Só que em geral já é tarde demais para você mudar a rota. Então, esse é tipo o resultado da eleição, né? Já saiu, eu não consigo mais recalcular minha campanha. Então, você tem o comportamento, que é muito atrelado à performance. Você tem o que as pessoas estão falando, que funciona. Se você é um tipo de marca em que as pessoas falam com você, em geral B2C e muito grandes, e você pega, e é com viés, né? Porque você pega quem está muito feliz ou muito triste, que é quem está comentando. E você tem o que as pessoas estão sentindo, que está na cabeça delas. E o único jeito de medir isso é com pesquisa. Então, Purple Metrics é pesquisa recorrente, perguntando de comportamento, perguntando de sentimento, conectando os dois para você meio que entender o caminho. Então, é uma metodologia atual e numa intenção de democratizar isso para mais empresas conseguirem fazer. Então, essa sou eu me apresentando e já explicando um pouco o que eu acho de pesquisa de branding, e aí eu vou passar a palavra para o Galileu, e aí vocês podem fazer perguntas, porque eu quero ouvir muito a opinião do Galileu. Boa, gente. Primeiro, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui hoje, 6h15. Sei que é quinta-feira pós-feriado, então obrigado pela escolha de estar aqui, conscientemente. Muito bom. Eu sou o Galileu, sou sergipano, moro em São Paulo tem 10 anos. Assim como a Guto também, eu sou formado, trabalhei basicamente toda a minha vida em branding, né, construção de marca, principalmente nas áreas de marketing e depois, consequentemente, nas áreas de branding, que aí se viraram áreas em algumas determinadas empresas. Sou formado em publicidade e me mudei para São Paulo justamente para fazer uma carreira por aqui. Já passei por muitas marcas grandes, pequenas, médias. Então, eu já fui desde marca familiar, Integral Médica, para quem é de academia, quem toma suplemento conhece, 35 anos, empresa mega familiar daqui de São Paulo. E já fui, né, Oracle Global, Senior Manager, trabalhando com a América Latina. E minha última experiência CLTzado foi na Me Poupe, trabalhando com a influenciadora Natália Arcuri, que eu fui chamado para ser diretor de branding justamente para organizar a casa entre o que é a marca Me Poupe e o que é a marca Natália. São duas marcas que basicamente se retroalimentam, mas o meu desafio lá dentro era justamente fazer uma separação e criar a estratégia de branding da marca Me Poupe como organização também, que é uma empresa hoje que tem 90 funcionários e faturou 70 milhões no último ano. Então, ela não é a Natália, né? A empresa é uma empresa de educação financeira que tem custo, enfim, tem um monte de outras iniciativas. Outubro de 2020, eu resolvi empreender e também começar a criar conteúdo sobre branding. Eu via que tinha uma oportunidade gigantesca no mercado. A gente é bombardeado de informações de infoprodutores, pessoas que falam sobre esse conteúdo, mas eu não conseguia encontrar um conteúdo que fosse leve e simples o suficiente para explicar branding, sem ser uma coisa meio charlatã das pessoas que, de fato, leram o livro e estão ensinando branding, que não é um problema nenhum, mas que elas não têm vivência nenhuma, a não ser criando as suas próprias marcas. Né? Então, eu via que eu tinha uma oportunidade na mão, que era justamente falar, cara, a teoria é essa daqui, a prática é essa daqui, já tem um monte de erro que eu já vivi, um monte de acerto, e eu acho que é legal compartilhar isso com todo mundo.
Então, desde 2020 eu crio conteúdo para Instagram, LinkedIn e agora esse ano em podcast também. Eu sou @GaleoNogueira nas redes sociais e tem um curso também que fala sobre branding, uma imersão de 8 horas para quem quer entender mais sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre técnica de uma maneira simples, leve e divertida. Assim como a Guta, acredito 100% que branding pode ser medido. Uma das minhas frases que eu acabei de falar no RD Summit não é que não dá para medir branding, é a sua empresa que não quer pagar pela pesquisa. Já existe ferramenta disponível há muito tempo, desde 2017, por exemplo, na 99, a gente já faz brand tracking. Se você pega a Unilever, P&G, já fazem brand tracking há milênios, e todas essas marcas são bem-sucedidas, não é por um acaso, é porque elas usam dados para isso. Então, eu acredito que sim, a gente tem um desafio enorme, acho que a Guto está fazendo um papel enorme para o mercado, que é justamente democratizar o acesso a ferramentas de mensuração, que hoje é muito caro, né? O brand tracking não sai por menos de R$80 mil, R$50 mil, e ele só é uma onda, ou seja, não é um tracking, né? Você tem que fechar pelo menos umas 4 ondas para fazer uma a cada 3 meses para entender o resultado, e a depender do investimento de comunicação que você faz. Então, o que era uma linha que você gastaria 80 mil já vira 320 mil no ano, mais os seus esforços de comunicação e mídia que precisam ser superiores a 380 mil no ano também, porque senão não vai ter mudança de um tracking para o outro. Mas é uma delícia saber que dá para construir marca baseada em dados. Assim, eu tive algumas experiências que a gente vai conversar aqui, mas uma das que mais me marcou foi 99 e Me Poupe. Me Poupe, a gente fez um tracking de marca incrível antes de começar, e a gente fez 4 ondas ao longo do ano, a gente chegou a fazer até mensais algumas vezes, e durante a pandemia a gente criou conteúdo 100% focado em construção de atributos de marca, baseado no que as pessoas precisavam naquele momento. Então a marca ela saiu de um lugar de prestadora apenas de criação de conteúdo para uma prestadora de serviço à população. Então a gente criava conteúdo em cima das necessidades das pessoas o tempo inteiro. Financiamento imobiliário, cartão de crédito, dívida, renegociação. Então, não é à toa que esse trabalho, em 6 meses, a gente saiu de uma marca pequena, né, relativamente pequena no mundo dos grandes da educação financeira, para uma das 40 marcas mais lembradas durante a pandemia. E isso aí, assim, sem dúvida alguma, posso dizer, foi baseado em dado. Simplesmente porque a gente sabia as necessidades que a marca precisava construir para ser lembrada. Então, esse é um pouco do meu depoimento. Acho que hoje no papo a gente vai conseguir compartilhar bastante coisa. Tem um papel enorme ainda de democratizar primeiro o que é branding, para depois falar sobre pesquisa de marca. Ainda existe muita confusão, branding identidade visual, branding logotipo, branding embalagem. Branding está virando a carne de vaca daqui a pouco, então todo mundo faz branding para Instagram, branding para aumentar seguidor, branding para cabeleireiros, branding para médico. E aí tem uma coisa que é bom, mas acho que a gente vai ter um lado educacional ainda muito forte. Costumo dizer para os meus alunos no final do curso que você vai ser um professor. Quando você chegar na sua empresa, você vai ter que abrir um slidezinho e explicar o que é awareness, o que é consideração, o que é tracking. Você tem que explicar um pouco o que é um sistema de identidade de marca, como se constrói, a tríade de construção, enfim, bastante coisa para fazer. Boa. Gente, dadas as devidas apresentações, agora é a hora. Quem tem dúvidas e quiser ou tirar dúvida, ou, na verdade, mostrar o seu ponto, né? Todo mundo aqui tem bastante experiência também, concordando, discordando, enfim, só abrir o microfone ou mandar no chat, só vamos cuidar no tempo para todo mundo poder participar. Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas todo mundo que quiser participar, poder participar. Oi, gente, França aqui. Eu queria só chover no molhado do que o Galileu falou, mas talvez ampliar um pouquinho, que é o seguinte, eu trabalhei durante 2 anos num time de branding de uma grande empresa de delivery. E hoje estou à frente de uma empresa de logística e realmente, assim, ó, a gente precisa construir, e aí o que eu quero dizer de chover no molhado, mas trazer essa amplitude, porque a gente precisa colocar na cabeça dos diretores e decisores, principalmente financeiro, que é o que o Galileu falou, tipo, não é que não funciona, tu não quer pagar. A importância do branding. E eu acho que isso passa muito por uma relação de educação e tirar esse contexto que a Guta trouxe, que o marketing, ele é vendas. O que eu quero dizer com isso?
Marketing não tem que vender 20 vezes mais o que está sendo investido. Marketing tem que fazer com que a marca seja vista e bem vista. Então, tá aí o case que o Galileu trouxe do Me Poupe, que ninguém conhecia o Me Poupe, hoje é extremamente famoso. O próprio Nubank, próprias outras empresas. E na própria Delivery Much, assim, quando a gente montou um time de branding dentro e a partir do momento que a diretoria entendeu essa necessidade, a gente conseguiu reforçar uma marca que a gente trabalhando com performance a gente não conseguia. A gente saiu de uma lógica ali que vendia franquia, né? Numa lógica que a gente vendia uma base de 7, 8, 10 franquias por mês para vender 30. E sem mexer na performance que a Guta falou, né? De colocar R$1.000 em performance e ter que vender 20 mil, sabe? Isso não faz sentido. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer. Eu acho que talvez nesse fórum aqui cabe muito a gente começar a compartilhar materiais educativos de branding e que sejam didáticos e palatáveis para a diretoria, sabe? Porque eles não vão querer ler um estudo gigantesco onde a gente fala da importância da marca e tal, onde a gente traz o case da Coca-Cola. Ninguém mais quer saber do case da Coca-Cola, sabe? Então tem que trazer... O que é Tipo, eu acho que essa irônico, né? construção. O que é Exato. irônico, porque quando você conversa com os diretores, eles sonham ser a Coca-Cola, mas eles não querem fazer o que a marca precisa, né? Eu acho isso muito engraçado, assim, toda vez que eu tinha discussão nas empresas, Oracle, Philips, 99, eram 99 menos, porque a minha diretora acreditava muito em branding e o presidente também, então era mais fácil. Mas nas outras era uma coisa assim, eu quero ser a Coca-Cola, mas eu tenho R$5 para fazer branding, sabe? Eu acho que tem uma coisa também, né, que é muito legal de pegar dessa fala, porque a gente tinha até um slide da pesquisa aqui no início do Purple, que era assim, o papel do brand manager é senta lá e faz um desenho para tia. Então, é muito isso, né? Peraí, agora a gente vai discutir negócio. Escreve lá um post pra gente, depois você volta. Então, tem umas empresas que jogam, ainda mais essas de tech, eu trabalhei muito, muito tempo com tech, e aí faz assim, você é branding, e essa galera quer performance. E aí, performance origina 80% do tráfego, e branding origina 20%. Então, na verdade, quem que está construindo a percepção da marca? Os 80% da performance. E eu acho que o que eu tenho visto das marcas que estão mais evoluídas em termos de marketing é que não tem mais um muro entre branding e performance. Porque não é mais branding e performance. É o momento que eu estou me apresentando e começando a criar um vínculo e começando a construir os meus benefícios na cabeça da pessoa. Então, eu estou começando a construir os meus assets, que a pessoa vai pegar e lembrar de mim. Eu estou começando a pensar quais são os momentos de consumo que eu estou associando à minha marca. Eu estou pegando meu benefício, meu benefício emocional ou racional e construindo na minha marca, tipo, a Vivo pega bem. Tá, pega bem, que pega bem para você e que pega bem, cara, é um benefício de produto que está construído dentro da marca. Isso é branding. Então, não é fazer o post ou falar com a imprensa. É estrategicamente o que eu preciso para vender. Eu preciso que eles entendam que a minha rede é melhor. Então, eu vou começar a construir isso. Em alguns momentos, eu não estou falando de oferta, eu estou construindo isso. Por quê? Porque no momento da oferta, eu vou tacar uma oferta na cara da pessoa e ela já vai saber o meu benefício. Então, essa lógica de branding e performance é uma furada. Porque aí a pessoa de branding tem que meta, menção, acesso orgânico no Google. Isso é furada, porque é tudo business. Então, o que eu acho que tem que acontecer é, nós de branding temos que aprender a linguagem de business, quem ainda não sabe, a gente tem que falar de negócio, que é um pouco do que o Galileu estava falando com o Me Poupe, e a gente tem que sentar nesse lugar na mesa saído, vai lá e faz um desenho para a tia, para falar o que a gente quer. Qual é o nosso benefício de produto? É isso aqui? Então, legal. Então, deixa eu construir isso aqui na marca. Porque na hora de vender, você vai só tirar pedido, pessoa de performance. A sua vida vai ser linda, porque a pessoa já vai estar convencida, porque eu já convenci ela para você antes. Sabe? Então, esse papo e unir branding e performance, cara, esse papel é nosso. Só a gente consegue fazer isso. O meu ponto só com performance, né, é que a gente tem acho que o primeiro ponto da discussão aqui é que performance você consegue mensurar tudo e otimizar em tempo real tudo o que você precisa. Então, olhando para a realidade brasileira, do empreendedor que está abrindo um negócio agora, que está construindo, qualquer dinheiro que ele vai querer ter retorno e previsibilidade. Sim. Então, isso é uma das coisas, acho que como branding, que eu entendi já desde o início.
né? Não adianta você pegar uma empresa que tenha 50 mil reais de verba para uma campanha e fazer com que ela Não, pegue 25 mil e faça institucional. Ela não vai não, fazer, se ela pode prever o não. resultado, né? E o Você vai orçamento. poder educar ela para que esses 50 mil tenham um raciocínio de branding por trás. Qual é a mensagem? É esse o marketing. Exatamente, exatamente. Que eu acho que é onde eu consegui, pelo menos ao longo do tempo que eu fui trabalhando, e costurando o pensamento, que é, já que você vai gastar 50 mil, não gaste os seus anúncios só dizendo frete grátis, 10 reais Isso, para a primeira compra, 50 reais para o primeiro pedido, porque dá para fazer um pouquinho mais. Eu aproveito para construir mensagem ali dentro, né? E uma das coisas que eu sempre batalhava, na 99 a gente viveu muito isso. Como existia uma necessidade de hypergrowth, né, de um crescimento muito rápido para ser vendida em breve, você tinha uma coisa de trazer para a base de usuários muito rápido. E isso era feito através de incentivo. Sua primeira corrida é gratuita, a primeira corrida com 50% off, que é o de praxe no mercado hoje que a gente vê, né? Primeiro pedido gratuito, frete grátis, 50 off, etc. E uma das coisas que eu ficava mais indignado era o quanto de dinheiro era gasto em incentivo, né? Então você tinha, além do gasto de performance para distribuir os anúncios, você ainda tinha o gasto do incentivo, porque o motorista ele era remunerado, independente se você está dando 50 reais off ou não, a corrida chega para o motorista cheia, ela só não sai do bolso do consumidor, mas sai do bolso da empresa. Então, uma das coisas que a gente conversava muito na 99 era, cara, já que você tem 11 milhões por mês de performance, vamos construir mensagem, vamos pegar a campanha atual que está no ar, que é de branding também, vamos trazer os elementos para cá, vamos trazer as cores para cá, vamos trazer os personagens da campanha para cá. E aí a gente via o crescimento. Eu falei muito isso no RD Summit. Performance também constrói marca. As pessoas não sabem o que é performance, o que é branding. É a gente que sabe, que trabalha dentro da empresa. Mas as total. pessoas veem um anúncio no patrocinado, elas acham que é a marca e acabou, independente se é performance ou não. Então, esse caminho de fazer as duas pessoas trabalharem juntas é muito bom. Só que existe um outro dilema, que eu queria ouvir a Guta também. Eu Vamos. vivi recentemente aqui num cliente. Ele também precisava ter um hypergrowth muito alto, tinha pressão dos fundos de Uhum, investimento querendo retorno, e aí tinha uma discussão que performance queria muito guiar as pautas de branding baseado nos dados que os anúncios tinham, né? Então, assim, uhum, quando a gente fez um anúncio com fundo branco, deu 3 vezes mais a performance do que o fundo da cor uhum. da marca. Então, a gente vai fazer sempre anúncio branco, né? E aí, uma vez eu tive uma discussão, eu falei, então, se eu for o Nubank e fizer anúncio laranja e performar melhor, então eu começo a usar o laranja. Tipo, então eu abandono o roxo porque a performance me mostrou que o laranja performa mais, é Uhum. isso? E aí eu tinha uma discussão enorme com todos os clientes, né? Com esse cliente em específico, eu falava, se a gente olhar para o dado de performance para guiar a construção de marca, ele pode até funcionar de novo no curto prazo, até o momento que as pessoas não vão nem entender que marca elas estão falando. Porque esse anúncio vai ser branco hoje, vai ser amarelo amanhã, o copy vai ser agressivo e vai funcionar, e aí você vira uma marca Frankenstein, do qual, se você desligar os anúncios, as pessoas nem lembram de você. Você já passou Uhum. por isso, Guta? Como que você conseguiu Já, resolver essas discussões? da seguinte forma, e é uma situação difícil, né? Porque o que que eu explicava? Olha, como a gente não tem, por que que quando você fala do Nubank a situação é tão absurda? Porque ele já tem a consistência construída e ele já tem os assets de marca na memória das pessoas. O que que o asset de marca faz? Ele corta o teu caminho na hora da venda de performance. Então, eu não preciso convencer uma pessoa de que ela precisa de energia, então ela quer uma bebida bubbly, ela quer uma bebida doce, então ela tem que talvez andar até um posto de conveniência e comprar uma Coca-Cola. É até ridículo eu falar dessa forma, porque obviamente você já tem tudo isso construído e aí você já pensa, eu quero uma Coca-Cola. Inclusive, 86% a 94% dos heavy users não estão dispostos a trocar a marca de hábito pela marca. Se a marca trocar a fórmula, eles vão continuar tomando a marca. Então, assim, se você é um novo entrante, você só tem 6% do mercado para brigar, para começar, porque os outros eles já são fiéis. Então, só que hoje a gente não vê isso, porque a gente não tem nada construído na cabeça das pessoas. Então, a gente pode usar performance como um dos elementos, e entender se isso faz sentido com a mensagem que a gente quer passar, mas a gente precisa se comprometer com alguma coisa. Por quê? Porque senão você vai gastar esses R$ 1.000 de CAC absurdos que a conta não fecha. E você não consegue captar uma série B com esse CAC, uma série C com esse CAC, porque não é rentável, porque a empresa está pagando para ter cliente, porque você tem que convencer a pessoa da jornada inteira em toda venda.
Você precisa explicar o que você faz, explicar o seu benefício. Olha que bom o Nubank, como eles já conseguem pegar carona, porque eles construíram. Então, você não quer gastar o dinheiro do teu investidor, você quer investir o dinheiro do teu investidor. Então, para investir o dinheiro do investidor, o que fica depois dessa venda? Tem um estudo do eBay que eles tiraram toda a mídia de performance e ficou, acho que, 70% da venda. É a marca. Mas isso cai com o tempo. Se você parar de investir, isso vai caindo. Então, a marca vende sem mídia. Só que você precisa construir a marca. Então, se você fica mudando os elementos, a pessoa se perde. Então, a gente pode até considerar que vai ser branco, se tiver a ver com a marca no que a gente representa. Mas a gente precisa se comprometer com alguma coisa. Você quer ajudar nos testes? A gente ajuda. Vamos entender o que a gente significa. A gente pega os 10 melhores, testa, entende o melhor, desdobra em 10, né? E bate martelo. Não tem problema testar branding. Mas a gente precisa se comprometer. Porque se a gente se comprometer, o teu CAC vai cair no longo prazo. Então, e é por aí. Você lembrou um ponto aqui, eu sei que tem 2 mãozinhas levantadas, só jogar aqui para a gente não esquecer. A gente já tem 5 grandes marcas que fizeram o movimento de desligar a performance. Airbnb, Procter & Gamble, Uber, e mais outras 2 que eu esqueci agora. O Airbnb deixou 10%, na real. Exato. O eBay já fez isso daqui e é uma tendência. A gente está vendo as marcas irem abandonando e todas elas continuam ou crescendo ou minimamente se mantendo estável. Então, o Uber tirou $100 milhões no foco de app installs e continuou com a mesma conversão, não caiu em nada. Fala, Gustavo, a gente poder te responder. Eu aqui? Acho que é essa, tá? Eu entendo que quem está mais para a esquerda levantou a mão antes, né? É você, Gustavo, que levantou antes. Boa tarde, boa noite todo mundo, né? Obrigado, Guta e Galileu, por estarem compartilhando hoje com a gente. Eu na verdade, estou começando a trabalhar numa companhia de tecnologia de Florianópolis na segunda-feira. Eu recentemente deixei a companhia onde eu trabalhava há 5 anos, eu era vice-presidente de marketing, também uma companhia de tecnologia, de desenvolvimento de software, né, sediada no Rio Grande do Sul. Eu te vi no RD, Galileu. Parabéns pela apresentação, foi muito legal, assim, tá? E a minha pergunta, eu queria trazer um pouco a discussão, um pouquinho para o B2B, né? Tu tens experiências tanto em B2C quanto em B2B. Eu queria te perguntar se tu vê diferenças importantes em fazer branding, em construir marcas, né, no B2B. Quais seriam as diferenças que tu vê, aspectos importantes para ressaltar, para cuidar num contexto de B2B? Você teve uma experiência na Oracle, né? Enfim, o que tu tem para compartilhar com a gente nesse sentido, cara? Obrigado demais pelo feedback do RD, estou muito feliz. Que bom que estava lá e ter o feedback ao vivo aqui de quem assistiu foi tudo. Legal. Bom, Oracle, né? Oracle é uma marca muito emblemática. Eu trabalhei 2 anos aqui no Brasil, cuidava de Brasil, México, Chile, Argentina e Colômbia. A Oracle é uma das pouquíssimas marcas que estão no ranking da Interbrand de marcas mais valiosas do mundo, no mesmo lugar que a Chanel, a Dior, e no meio tem uma Oracle ali perdida, né? A Oracle é engraçado, porque ela conseguiu construir uma marca forte, com a lembrança suficiente, mas as pessoas não sabem muito bem o que ela faz. Então é meio assim, é servidor, é banco de dados, mas tem marketing, mas CRM, sei lá. A Oracle sai comprando e virou um Megazord. Acho que as principais diferenças aqui, e eu vejo principalmente a construção de marca, é que, na Oracle você tinha um processo de compra muito longo. A decisão de você comprar um RP levava 18 meses. E nesse aspecto você tem, dentro da jornada de compra, diferente de um B2C, né, que planeja, vai no supermercado ou compra no e-commerce, você tem diversos fatores que influenciam na decisão, né? A tomada de decisão no B2B, principalmente em lugares como, por exemplo, um RP, que afeta a estrutura da empresa inteira. Você tem um lugar que as pessoas tomadoras de decisão, CFO, CIO, CTOs e tudo mais que precisam fazer isso, elas precisam construir um primeiro atributo na cabeça delas, né? A marca precisa construir, que é um atributo chamado confiança. A confiança de que eu vou poder contar com a marca, que vai ter um suporte para a implementação, vai ter um suporte CDPAL, vai ter um suporte para conseguir integrar as minhas coisas, que não vai ser simplesmente um elefante branco na sala. E as marcas B2B hoje, elas constroem muito um benefício funcional. Então, a comunicação é muito focada em
O meu RP faz você economizar 40%. O meu RP faz o seu CFO aprovar as coisas pelo celular. O meu RP integra com o seu software de emissão de nota. Você fala pouquíssimo sobre o aspecto de humanização, que é um próximo futuro das marcas lá fora, que a gente olha, por exemplo, a Salesforce, que já está fazendo um movimento de humanização o tempo inteiro, de trazer para perto, de confiança, de amizade, de parceria, sendo transformado isso na sua comunicação, nos eventos, etc. Então, a primeira coisa que eu vejo é, Brasil falando aqui, né, e Oracle, é que existe uma construção muito focada no funcional dos produtos e pouco se constrói sobre a tomada de decisão emocional. Eu costumo dizer que antes das pessoas compradoras existem pessoas. E essas pessoas simpatizam com você, não simpatizam, te acham bom, acham ruim, acham chato. Então, a gente muitas vezes tinha discussões na Oracle porque se colocava uma estrutura que é, não, mas o CFO, ele abre e-mail de manhã, mas ele tem que baixar um Excel. Calma, o CFO ele vai para evento, o CFO ele vai para show, o CFO está no Instagram também. Calma, a gente tem uma outra jornada que poderia ser construída. Na Oracle, infelizmente, eu não consegui fazer um trabalho próximo dessa humanização, era uma marca global, a gente tinha bastante dificuldade com isso, mas eu queria ressaltar 2 cases brasileiros que eu já vejo com bons olhos. A gente tem Gerdau e Braskem, que são marcas que estão em Rock in Rio, Lollapalooza, são marcas que não necessariamente deveriam estar ali, elas não precisariam estar ali, mas elas estão ali para construir essa proximidade com esses tomadores de decisão que também estão em festivais, ao mesmo tempo com os próprios stakeholders públicos ali, as pessoas que não necessariamente consomem Braskem, elas não são compradoras do plástico, mas elas entendem, do ponto de vista de sustentabilidade, o que é a atuação daquela marca que está ali. De novo, o público é o mesmo, né? O consumidor final, o comprador, o CFO, ele está todo mundo no mesmo evento. E uma segunda coisa, acho que de movimento que eu vejo também, é que a jornada são muitos pontos de contato para você construir marca ao longo desses 18 meses para comprar um RP. E é uma jornada muito fragmentada. Então, você tem time de vendas, time de evento, time de inbound, time de sales executive, tem um CDR, tem milhões de pessoas que falam com o cliente. E tem um desafio enorme de manter uma consistência. Então, você tem uma marca lá falando na comunicação, super legal, humanizado e tal, e aí o vendedor é escroto com você, acabou a marca. Né? Ou você deu um primeiro pau no seu RP, passou 2 dias sem faturar a sua empresa, está muito, muito, muito revoltado, o suporte não atende. Ou ele não consegue te resolver rápido, ou tem que abrir um ticket na Índia e tem que esperar a China responder. Então, a marca vai para o saco também, não tem construção que salve isso. Então, acho que ainda tem um lugar dentro do B2B que precisa ser trabalhado, principalmente nas executivas, nas lideranças, entenderem que a experiência do cliente, que é uma coisa que a gente já ouviu em 400 mil eventos, ainda continua importando. E a marca precisa acompanhar isso. Em momentos que a gente trabalhou na Oracle, por exemplo, que a marca estava tendo problemas, por exemplo, de implementação, de suporte, etc., a gente suspendia tudo. Não vai fazer campanha, não vai ficar fazendo comunicação, não vai ficar fazendo régua de nada, até resolver problemas de sales support, porque senão a gente vai se ferrar, a gente vai construir negativamente para a marca. E o último ponto, para passar para a Guta também, é mensuração. É muito difícil mensurar a marca no B2B. Porque quando a gente fala de um painel de marca, não um painel Brasil, que você mensura para entender consideração, awareness, lealdade, preferência, esse painel precisa ser respondido por profissionais de mercado, né, que tomam essas decisões, CFO, CTO, CIOs, toda essa galera. E nem sempre essas pessoas fazem parte de um painel de pesquisa para responder. Elas não estão num painel que está na Tolum, não num painel que está na Kantar, elas não necessariamente estão num cluster que vai conseguir responder. Dá para fazer? Dá, utilizando outras metodologias, não uma quantitativa, mas você vai usar uma quali, você vai usar talvez uma em profundidade, você vai reunir 5, 6 CFOs de diferentes empresas para realmente ter uma conversa mais qualitativa. Dá para fazer quando você tem uma marca muito globalzona, uma quantitativa, mas a experiência que eu tive na Oracle, trabalhando com uma consultoria de Nova York, que rodou uma pesquisa no mundo inteiro, a gente ainda teve muitas perguntas de awareness, consideração e preferência que eram sinalizadas como baixo índice de resposta, baixo índice de confiança, porque o público era muito pequeno. Então, a gente não podia dizer a marca é conhecida por 70% dos CFOs do Brasil, quando só 12 CFOs responderam. Né? Então, você não tem como fazer isso. Então, ainda tem um desafio enorme de mensuração, tem muita oportunidade nesse mercado, quem conseguir fazer isso vai ganhar muito dinheiro, mas eu não tenho dúvida que, assim, existe um processo de construção que algumas marcas B2B já entenderam, que elas vão ser um B2B2C, basicamente. Elas estão construindo com o consumidor final e o stakeholder interno, que é uma outra empresa, de maneira concomitante. Então, essas duas que eu falei, Grendene e Braskem, por exemplo, são muito boas. Boa, eu vou adicionar porque eu trabalhei a vida inteira com B2B, né? O Purple é um software B2B,
E metade dos clientes da Brandim era B2B e metade dos clientes do Purple Metrics são B2B. Então, essa parte da mensuração, a gente consegue medir aqui. Se você pegar empresas que o ticket é 1 milhão, aí você realmente não tem volume quantitativo. Mas se você pega esse B2B que é até 100 mil, você mede. Então, plano de saúde dá para medir, aluguel de carro, enfim, softwares em geral. Por exemplo, o Slack, o Notion, o Google, eles têm volume para medir. E aí, como a gente instala no próprio canal da marca, que é onde essas pessoas estão, e a gente, por exemplo, log, a taxa de confiabilidade é tipo 99,99%. Eles usam Purple Metrics. Então, assim, dá para medir, B2B. Eu acho que por isso que a gente mudou a metodologia, porque você não quer awareness necessariamente. E a estratégia aqui do Purple é construir a marca B2B como se fosse B2C. A gente está no TikTok, tem umas coisas desse tipo. O que eu vejo é o seguinte, no B2B, o funil ele é mais válido do que no B2C. Então, essa coisa de conhecer e construir uma relação para eventualmente comprar. Então, pensa o seguinte, tem 3 empresas ali para ser o software do atendimento, sei lá. 2 que a pessoa que contrata já conhece e uma que ela nunca ouviu falar. Qual a chance dela contratar essa que ela nunca ouviu falar? Porque no B2B você tem a tua carreira em jogo. Então, assim, você não vai no que não tem marca, a não ser que seja muito barato, ou você já tem uma relação e você fala, não, eu vou comprar essa aposta, mas aí você tem que ter muita confiança. Então, o funil funciona melhor até do que no B2C, que às vezes você viu um influenciador falando uma coisa que você nunca conhece, você já compra direto, que acontece o funil inteiro em um segundo. No B2B ele é mais construído. Eu diria que marca impacta mais uma compra de software do que uma compra de arroz ou de detergente, por exemplo. Você está num país que você nunca foi, você entra no supermercado, você compra algum detergente, você testa. Então, assim, a gente às vezes acha que porque é uma empresa vai ser 100% racional. E aí, como existe essa impressão, as empresas constroem, bota aqui o e-mail, baixa o e-book, sei lá, ok, eu vou mandar, e o SDR vai mandar. Mas, na verdade, é marca pra caramba. E quem entende isso, cara, tá voando muito longe. Assim. E, cara, Jim Pass começou B2B, B2C, e virou para B2B. E foi uma mega virada, eles já tinham marca, sabe? Então, assim, foi imediato, no meio da pandemia, né? Quase que eles fizeram esse movimento, pum, estourou, porque já tinha marca. Então, enfim, eu vou deixar outras pessoas falarem, mas, cara, toda vez essa pergunta aparece. Eu amo essa pergunta. A gente aqui sempre foi 50-50, B2B, B2C, a minha carreira, e eu sempre continuei marcando B2B, né? Então, eu adoro, e é um mega... Porque, assim, se você lançar um refrigerante de cola hoje, não existe você não construir marca. É pré-requisito. A categoria ela é tão construída que você não consegue nem entrar sem marca. No B2B é uma oportunidade de diferenciar. Então, é tipo quem comprava Google há 10 anos atrás. Então, é uma coisa que ninguém está fazendo, que se você constrói, você sai muito na frente. Porque é óbvio que você vai querer comprar um software que a marca você conhece, confia, entende que representa. E aí, óbvio que vai ser mais pega bem, do que a motivação da Vivo, do que a motivação da Nike. Porque você não vai querer ser tão abstrato na comunicação. Você vai querer pegar os benefícios. Se é atendimento, você vai querer mostrar que você tem um bom atendimento e a marca vai ser amigável, e etc. Se é agilidade, talvez você vai fazer frases curtas e o nome vai ter Z no meio, etc. Né? Então, você vai estar mais em cima de um benefício funcional, mas dá para você ir mais emocional na comunicação para travar esse benefício na cabeça das pessoas. Então, essa é uma mega estratégia que funciona. Tem uma frase clássica, Gustavo, também, que é uma história que sempre aparece em cases B2B, que é ninguém nunca foi mandado embora por comprar IBM. Então, é marca, simplesmente. E aí, como a carreira da pessoa está em jogo, a Guto trouxe um ponto excelente, ela nunca vai arriscar algo que não dê confiança. Porque no final ela vai colocar a culpa na marca. Então, se ela vai trocar, por exemplo, um IBM para comprar o WZ Software RP, que ela nunca ouviu falar, se der errado, ela pode ser mandada embora. Se der errado na IBM, ela vai falar, cara, mas eu comprei a melhor marca do mercado. Então, minimamente, ela está coberta pela marca. E essa é uma relação bem necessária para ser construída. É um critério. Vamos tentar ser mais rápido nos próximos slides. Mas é que são pontos bons. Tudo bem? Tudo, e aí? Legal. Só um background, assim, só para
os últimos 5 anos antes da Kiron, que hoje eu sou CMO lá, eu trabalhei com o Alex Lima, de Floripa. Talvez vocês conheçam, da Glóbulo. Era sócio dele, enfim. Era uma das grandes de branding aqui do Sul. Fiz, enfim, uns 100 projetos aí para empresa de tudo quanto é tamanho. Faturamento bilionário ou tirando do papel. Eu estou escutando bastante, e até no grupo eu sou chato pra caramba, mas eu não sou chato, eu gosto de discutir, adoro discutir, e quanto mais a gente discute, mais a gente aprende. E aí eu queria entrar em 2 pontos, assim, que pode ser bem rápido. Estou escutando bastante vocês falarem sobre o como você pode plugar métricas em termos dos canais que tem atualmente. E aí, imagino que a maioria desses canais sejam, de certa forma, redes sociais, e o quanto você está tendo de engajamento, conversão e afins. E vejo que isso se adequa muito ao B2C. Tanto é que os exemplos que vocês têm falado sobre 99 e Nubank, Uber e Airbnb e tudo mais, está muito relacionado a B2C. Quando a gente vai para B2B, essas métricas elas se perdem muito, né? Principalmente vendo enterprise. Quando você tem... Qual que é a diferença de marca de uma Siemens ou de uma Schneider? Pô, não faço nem ideia. Vende o que esse trem? Vende picolé, tá ligado? Eu nem sei o que vende isso. Então, isso se perde muito em termos de posicionamento de marca e entra muito em questões técnicas e tudo mais. Então, vamos lá. 2 perguntas que eu queria fazer para vocês. Uma, para vocês, qual é o conceito de branding? Pode parecer simples, mas não é simples essa pergunta. E aí isso vai me responder a diferença que vocês veem branding versus branding awareness. E a segunda é, o que vocês levam em consideração de métrica quando a gente raciocina que branding não é só conversão? Branding também é employer branding. Branding é direcionamento de planejamento estratégico. Branding é decisões estratégicas de matar um produto. Matar um produto antes que o concorrente te mate. Tudo isso, de certa forma, é posicionamento de branding, além de comunicação e tudo mais. Então, enfim, são essas 2 Boa, perguntas. tá. Então, o que é branding? A O que diferença é de branding branding e e como awareness vocês metrificam branding que não seja por conversão ou por comunicação. awareness? Tá, boa. O que é branding? Vou responder super direto ao ponto. Para mim, branding é construir, estrategicamente construir a percepção que como você quer ser compreendido pelas pessoas. Então, é construção de significado. Isso, awareness, é quando a pessoa não te conhece. Então, é a primeira apresentação, né? Quando a pessoa já te conhece, você continua querendo, na verdade, é maior o vínculo ainda de como que eu explico isso. E, em geral, isso deveria estar atrelado a que mensagens vão fortalecer o que você quer como objetivo de negócio. Então, de novo, Vivo lá pega bem. Ou, por exemplo, tem uma empresa que eu trabalhei que se chama Traction, que eles percebem quando eles vendem para o diretor de manutenção, gerente de manutenção da indústria, B2B, e eles percebem quando as máquinas vão quebrar. E, tipo, se uma máquina quebra, você fica 2 dias parado. E aí o insight de branding cara, essa pessoa ninguém percebe, só percebe quando dá merda e é um cara relegado. Então eles pegam coisas de status. Então eles dão um bonezinho azul e a marca tem um boné azul. Então são coisas que dão status para essa pessoa, para do tipo falar de certa forma, olha como eu valorizo como eu valorizo você dentro da empresa, eu te dou status. Então a condição de marca deles é em torno disso. Então isso é branding para mim, porque é como eu quero ser percebido e como eu, na prática, vou fazer isso. Awareness é o primeiro momento que isso acontece. Ou, né, você pensar, bom, eu preciso alcançar uma nova audiência, vou me apresentar para novas pessoas, eu estou aqui me apresentando. Mas eu continuo tendo que construir quem eu sou para quem já me conhece também. Continua sendo branding. E aí, usar branding como uma disciplina dentro de todas as áreas, uma decisão de produto, uma decisão de negócio, é o seguinte: eu não posso esquecer, nas minhas decisões de negócio, de quem eu sou e de como eu quero ser percebido. Então, eu vou botar a pessoa de branding nessa sala. Eu não vejo tanto isso como uma métrica para a gente medir. Eu vejo mais como a própria cultura acontecendo. As métricas de branding que eu acredito são as que a gente usa no Purple. Então, a gente mede relevância,
identificação, afeto, amor, essas são as de sentimento. E aí as de comportamento é disposição a comprar, elasticidade, que é o quanto que você compraria outros produtos, preferência, ferrou, esqueci tipo os 7 anões, né? Eu esqueci mais. Então, assim, essas são as métricas que a gente faz, que é através de pesquisa, mas você também pode fazer, tipo, o tracking, né? Awareness, consideração e tal, e atributos. Então, eu gosto de medir os atributos. Isso, para mim, é métrica de branding. Rede social, para mim, é um indício de que você está no caminho certo, caso o teu modelo de negócio faça sentido você incluir rede social na história. Então, e aí ele te mostra que você está atingindo as pessoas certas, indo no caminho certo. Ele não é uma métrica exata, ele é um indicador de meio de caminho, sabe? É que nem você falar MQL ou SQL. Tipo, eu estou trazendo os leads que eu quero. Ele ainda não é uma métrica, porque a métrica seria venda ou retenção dessa pessoa, mas eu gerar lead é uma métrica de meio de caminho para eu saber que as coisas estão indo bem. Então, para mim, rede social entra nesse lugar do meio do caminho, assim, tá, legal, ela não pode ser o objetivo de vida do brand manager, porque aí senão a pessoa quer se matar, né? Não é possível, ninguém aguenta. Tipo, não ajuda um negócio. Boa, excelente. Vou adicionar também, Guta já matou muita coisa aqui, vou chovendo um pouquinho no molhado, mas para mim, brand tem uma definição bem simples. Eu sempre recorro para Kotler e Keller, que são os mocinhos aí que já falaram isso. Para mim, branding é adicionar valor, né, para um produto ou um serviço através do poder de uma marca. Simples assim. Se você pensa num produto que você tira a marca e você não consegue identificar ou justificar o seu pagamento, branding vai lá para trazer uma razão para você escolher aquela marca. Então, tudo que você construir para conseguir dar uma razão para o consumidor, você está construindo marca. Se ele vai escolher você, ele tem uma razão clara na cabeça dele. E ele tem um motivo para isso, ou alguns motivos para isso, que são chamados atributos de marca, né? Então, para mim, branding é muito simples, assim, não tem muito mistério. Se eu construo uma razão para que esse consumidor me escolha, eu estou construindo marca. E essa construção de razão, ela passa por vários lugares. Construção de consistência, construção de diferenciação, construção de confiança, lealdade, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. As métricas que eu geralmente gosto de trabalhar, que influenciam um produto, né, principalmente quando você faz um tracking de marca, um Brand Health Tracking, por exemplo, um Brand Intelligence, são, primeiro, as métricas olhando para o lado de marketing, de awareness, consideração e preferência, para entender em que momento minha marca está, para eu não gastar dinheiro de comunicação em algo que ela não precisa. Um exemplo simples, a 99 tinha 99% de awareness. Então, a cada 100 pessoas, 99 sabiam o que significava o aplicativo. Então, isso significa que eu não vou fazer placa de campo. Impressionante ser 99, né? Era 99, era engraçado. Eu não ia fazer, por exemplo, placa de campo do futebol, que é só aparecer o logo e acabou. Ou eu não vou fazer só um patrocínio da camiseta de time. Eu não estou nesse status. A gente descobriu que a marca tinha problemas de consideração. E aí, quais atributos faziam ela ser desconsiderada? A gente tinha uma questão de percepção de segurança, as pessoas achavam que o Uber era mais seguro, e segurança era o atributo número 1 para a escolha de uma marca de mobilidade urbana. Se eu não me sinto seguro dentro de um carro, eu não vou entrar nele. Então, esse é o primeiro ponto. Então, geralmente, as métricas que a gente adotava, né, até olhando para a OKR de branding dentro da 99, o time ele tinha 2. Percepção de preço, que também a gente era percebido como uma marca mais cara e não tinha o custo-benefício equivalente ao Uber, então ela era mais cara e ela menos segura. E aí o segundo OKR que a gente tinha era aumentar a percepção de segurança para os consumidores, junto com a percepção de qualidade. Então a gente tinha 2 coisas concomitantes ali. A marca já tinha awareness suficiente, a gente precisava aumentar a consideração e precisava aumentar a associação com os atributos de segurança, confiança e preço. A gente estava muito distante, a associação com esses atributos eram muito pequenas. Não lembro exatamente os números, mas vou dizer na casa dos, por exemplo, 30% de associação com atributo de segurança, enquanto o Uber era 75%. Então ainda existia um imaginário na cabeça das pessoas. E aí, como que isso matava ou criava produtos, por exemplo? A gente descobriu que tinha esse problema de segurança, então a gente criou um produto específico para isso, que era uma câmera de vídeo instalada dentro dos carros para monitorar as corridas em vídeo. Então isso era um produto que nasceu através de pesquisa. A gente viu que tinha um problema de segurança, não era só com comunicação que ia resolver. Não era ficar falando eu sou mais segura. Eu precisava ter um ativo de marca que, by the way, era um produto. Então a gente trabalhou uma câmera de segurança instalada dentro do carro, e a gente viu quedas de assédio, por exemplo, em 90% em carros que já tinham a câmera instalada. Uma vez que você tem a imagem do assediador, né, filmada, ele basicamente não vai arriscar o emprego dele, mas quando é simplesmente uma corrida sem câmera, ele podia apelar por várias outras coisas.
E o segundo ponto é que quando a gente também viu essa questão de atributos de preço, segurança e confiança, a gente rodou uma pesquisa, e nessa pesquisa, com motoristas, a gente descobriu que 80% dirigiam para as duas marcas. 80% dirigia para Uber e 99%. E aí a gente transformou isso numa campanha de comunicação, que era, se o carro é o mesmo e o motorista também, por que pagar mais caro? E aí a gente trabalhou essa mensagem durante um ano, até o Uber derrubar a gente no Conar, e a gente entrar em primeira instância e ganhar e continuar trabalhando essa mensagem, e a gente viu um resultado na ponta, assim, fantástico. Em 6 meses de trabalho, branding, produto e operações, claramente, a gente saiu de 500 mil corridas por dia para 3 milhões por dia, em 7 meses. A marca cresceu 10 pontos no atributo de segurança ao longo desses 6 meses também, e a gente cresceu 15 pontos no atributo de percepção de preço e qualidade. Claro, tudo isso é feito com dinheiro, né? Então, além do dinheiro do produto para criar a câmera, a gente gastava mais ou menos aí entre 13 e 14 milhões em mídia de branding para 12 milhões ou 15 milhões em mídia de performance também. Então, era muito dinheiro envolvido, mas o resultado veio, né? Então, a empresa que saiu de 500 mil corridas para 3 milhões, esse dinheiro chegou também e pagou a conta lindamente. E aí você vai me falar que branding não gera resultado. Dá na cara da pessoa que falou assim, enfim. Então. E assim, a gente acompanhava muito essas métricas de perto. Na 99, a gente fazia o tracking mensal de marca. Como a gente tinha um investimento muito alto em comunicação, você via mudança de um mês para o outro. A gente via. Não, eu acho que esse é bom vocês aprenderem esses cases para falar na hora da reunião, na hora de educar. Tem um case de branding, sabe? Que nem o do... Enfim, eu devo ter falado algum já, então é bom. Deixa eu falar uma coisa, eu posso passar 5 minutos, mas depois eu vou ter que jantar com uma das minhas investidoras. Então eu sugeri a gente fazer meio rodada relâmpago. Meio rodada relâmpago. Tipo, a Belena fala, o Galileu fala 1 minuto, eu falo 1 minuto, sabe? Pra gente passar por todo mundo, o que vocês acham? Eu ia falar isso. E aí também, bom, eles estão lá no grupo, a Guta ainda não tá, vai entrar no grupo, o Galileu tá lá, e aí, enfim, gente, acho que a discussão vai continuar síncrono enquanto o grupo existir. Vamos, relâmpago Mas então, vai, Milena, rodada relâmpago. Rapidão, então, nesse relâmpago todo. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito, até mais, o Galileu trouxe esse exemplo da Me Poupe com a fundadora, quando as marcas de fundador e a marca da empresa se funde. E eu queria um pouquinho da sua experiência com relação a isso, porque hoje eu vivo algo parecido aqui na Alura, eu trabalho na Alura. E, Galileu, sua palestra foi muito foda no RD, então, enfim, é isso, bem relâmpago. 1 minuto relâmpago. Era uma dificuldade enorme, né? A Me Poupe foi uma marca criada... começou como Me Poupe por Natália Arcuri, né? Então, ela já tinha uma ideia de marca, só que ao longo de 5 anos a marca ficou colada nela. Então, era... Assim, em pesquisa, por exemplo, a gente aparecia que era a mulher do Me Poupe, a moça do Me Poupe. Tipo, as pessoas sabiam que era, mas não necessariamente sabiam até o nome dela. O movimento que a gente precisou fazer era um movimento para essa desassociação acontecer, era um movimento de produto também. Então, o canal Me Poupe passa a deixar de ser o canal da Natália e passa a ser um hub de creators que vão falar sobre esse assunto, que não são só a Natália. Então, se você entra hoje na Me Poupe, é quase uma network, né? Você tem 2 pessoas que falam de criptomoedas, você tem uma pessoa que fala de renda variável, uma pessoa que fala de renda extra. Tiveram quadros especiais que era uma pessoa de gastronomia falando sobre economia financeira na cozinha. Então, a gente descolou a imagem dela, criando mais outros influencers e trazendo para o canal. Além de algumas movimentações de branding, que eu não trabalho mais lá, então algumas coisas mudaram. Mas, na época, a gente tirou todas as nomenclaturas por Natália Arcuri. Então, era Me Poupe, fim, não tinha mais por Natália, todos os logos, toda a comunicação, e criou um tom de voz específico para Me Poupe, com uma voz específica, com uma locução específica, que não era a voz da Natália. Isso é bem difícil, tá? Você tirar uma fundadora, CEO, que é a cara do canal de 6 milhões de inscritos, não é uma tarefa fácil. Então, também teve muito papo para preparar o ambiente, né? De, olha, você vai ter um fade out, você vai ter menos visibilidade, agora, né, o canal não é só seu, agora você divide com mais outras pessoas. Então, se criar também essa mentalidade em marca, né? A Me Poupe hoje é uma empresa que tem 90 funcionários, não é a Natália. É uma empresa que fatura e tem produtos que a Natália vende, mas outras pessoas também vendem. Então, era um caminho necessário, mas teve que ajustar produto para isso. E aí, existiam perfis separados em rede social. A Natália tem um, Me Poupe tem outro, e a gente fazia questão de rodiziar as pessoas que apareciam na Me Poupe também.
Tem Vou 31 falar minutos. em 30 segundos, porque isso é bem comum em startup, eu conheço a Lura, conheço os founders. É muito bom, tem até o nome, né? Founder-led branding, sei lá, assim que alguém já me falou. E a gente faz isso no Purple, né? Eu tô aqui. Até no TikTok é Guta do Purple, o arroba. O nome, né? O arroba Purple Method. No início é muito fácil, porque é muito mais fácil para o founder conseguir PR, é muito mais fácil para o founder ter seguidor, as pessoas marcarem, chamarem para uma palestra. Então, é exatamente o plano de como que você começa a transferir esses ativos para a marca. E aí você começa a pessoa te chama para a palestra, você começa a botar outra pessoa da empresa, sabe? Então, como que você vai transmitindo isso para o institucional, além dessas coisas que o Galileu já falou? E você começa a mapear não um influenciador, mas 10, sabe? Uma coisa de consultoria que vai passar, e o tom de voz, e começa a transmitir esses ativos da pessoa para a marca, e ela tem que estar disposta, porque ela vai perder os ativos, mas ela vai construir muito mais institucionalmente. Vou me conter para a gente poder passar por todo mundo. Vamos, gente, rodada relâmpago. Renato, vai. Olá, boa noite, tudo bem? Eu queria voltar no lance lá do B2C e queria ver se vocês entendem dessa forma, né? Se a gente parar para analisar jornadas de compra, principalmente do B2C, entre produto e serviço, a gente vê que o branding ele tem um poder muito maior nessa jornada de compra do que um produto. Essa é uma visão que eu tenho. Até pelo tempo que a pessoa fica dentro da jornada de compra. Por exemplo, se eu pego hoje, eu cuido de uma rede de academias, né? A jornada de compra ali leva, com o ticket mais alto que a gente tem, em torno de 3 a 4 meses. Se a gente pega, por exemplo, uma faculdade, o cara vai para fazer uma pós-graduação, a jornada de compra às vezes chega a levar 20 meses. Do tempo que ele decide até se comprar, muito mais do que uma própria pós-graduação. Você acha que, nesse caso, o branding ele é muito mais do que o produto? Eu entendo isso, que a força da marca ela tem um peso muito grande, pode se comparar, por exemplo, ao B2B, empresas, né, quando a gente prestador de serviço, SaaS, ERPs e tudo mais. Vocês veem dessa forma ou não? Em educação, é totalmente marca. Por que você vai para Harvard e paga $100 mil? É totalmente marca. E a marca, porque essa marca tem um valor na hora de você conseguir um emprego também. Tipo, parte do retorno não é só porque você aprendeu. Você não vai sair da faculdade e fazer uma prova técnica cega para entrar num lugar. Você vai passar por uma entrevista. Então, total. A academia depende um pouco da motivação, né? Talvez se a pessoa está treinando para um campeonato, uma coisa atlética, ela vai querer que também envolve marca, os melhores equipamentos para uma coisa específica. Mas você falou de academia, agora eu estou pensando que talvez academia como educação, né? Você está no mudo. Está no mudo. Como prestadora de serviço, né? Eu vejo que tem mas algumas... academicamente... Academia ginásio? Academia ginástica. Então, ginástica depende do que leva a pessoa a fazer exercício. Se a pessoa está fazendo exercício por uma questão de corpo, de percepção visual, isso é totalmente marca. Então, eu quero um lugar que as pessoas vão me ver e eu vou estar aqui junto com isso, e vou ter um personal trainer, né? Ou talvez a pessoa está treinando para um esporte específico e vai na marca que é daquele esporte. Academia que para profissional de tênis ou de futebol. Acho que tanto a academia quanto a educação, a marca é muito forte. Agora, eu acho que nesses dois casos, a marca não se sustenta sem produto bom, né? Ela é uma gangorra. Você tem que estar equilibrado. Se o teu produto é pior que a marca, você vai ter churn. Se a tua marca é pior que o teu produto, você está vendendo menos do que você poderia. E também depende da audiência, né? Então, no final, quando você tem, por exemplo, a Smart Fit, ela tem um foco em preço. 100% preço para fazer volume. Só que ela tem uma marca simpática, minimamente, para ser acessível, democrática, etc. Quando você fala sobre status, aí a gente vai para Bodytech, Biorritmo, são essas grandes academias que são, né? Que elas são basicamente uma estrutura um pouco melhor, mas não excelentemente melhor, mas às vezes elas custam 10, 15 vezes mais. E aí você tem marcas que trabalham muito a autoexpressão, para poder dizer que malha em tal lugar, as pessoas fazem questão de pagar um pouco mais caro, porque ali é um sinônimo de status. Então, marcas que entenderam isso também
já fazem umas estratégias bem diferentes, né? Em trazer influenciador, trazer artista, celebridade para treinar naquele lugar para justificar o preço. No final do dia, é criar uma razão para você escolher uma das duas. Quem quer economizar vai para uma, mas não vai fazer post e ficar dizendo orgulho de treinar na Smart. Mas, em compensação, financeiramente, pode ser que essa lucre. O grande problema é que depois, quando a Smart sair de R$ 99 ou 120 e quiser virar 500, ela não consegue tão facilmente. A Bodytech consegue aumentar Mas a tranquilamente. Smart é custo-benefício, né? Eles vendem que é bons Exato. equipamentos, e você meio que só paga pelo que você compra. Exato. Gente, desculpa, Beto, mas em respeito ao tempo de todo mundo, eu vou encerrar. Galera, obrigado pelo tempo, obrigado à comunidade CMOX também pela oportunidade de a gente poder organizar esse tipo de evento. Tomara que a gente possa fazer outros aí. Segue lá o Gali, @Galileu Nogueira, né? No LinkedIn, Instagram. Gu tá no LinkedIn, Instagram, no TikTok também. Se vocês me adicionarem, deixa a mensagem. Pra saber que é daqui. Boa. E é isso, gente. Obrigado. Obrigada, Gui, por organizar. Galileu, um prazer ter Prazer. essa conversa, Em breve finalmente. estaremos em São Paulo aqui, mais um almocinho. É isso. Valeu, gente. Obrigado por Valeu, tudo. gente. Beijos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,